Existe um grupo de doenças congênitas que se expressam através da deformidade facial. Não são tão infrequentes assim, correspondem a 1 para cada 500 nascimentos. Essas doenças costumam transcorrer também com algum grau de dificuldade respiratória. Por essa razão, é muito importante que o diagnóstico seja feito de maneira precoce e que, sendo feito o diagnóstico precoce, as intervenções também sejam precoces. Esse é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o nosso encontro de hoje é sobre a cirurgia precoce na deformidade facial. Convidamos para participar desse encontro o Dr. Marcos Vinícius Martins Colares, que é professor da Faculdade de Medicina e chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Clínicas. E a doutora Cláudia Schweiger, que é médica do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas. Como se faz o diagnóstico precoce, Colares? Bom, o diagnóstico precoce dessas anomalias congênitas, né? Esse é um grupo de anomalias congênitas, como tu disseste, que compreende algumas síndromes, como a sequência de Pierre-Robin, como síndromes grandes craniofaciais, como síndrome de Apert, síndrome de Cruzon, né? Algumas outras alterações, como atresias de maxila. Então, todas elas levam a uma disfunção respiratória. Este é o ponto fundamental né, da necessidade de fazer um diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce, obviamente, passa por uma suspeita forte, por uma suspeita quando tu enxerga uma criança ou com uma micrognatia, né, com uma mandíbula pequena, ou com um estreitamento ou um aplanamento do andar médio da face. Dificuldade respiratória, roncos, estridores, são outros motivos para suspeitar do problema, né? Dificuldade de mamar, dificuldade de sucção é uma outra dificuldade que pode chamar a atenção do pediatra ou do cuidador. Normalmente, né? Esse diagnóstico é feito mais pelo pediatra ou é a própria família que acusa essas manifestações? Depende um pouco da gravidade do caso, né? Muitas vezes ele é feito imediatamente após o nascimento, né? Em alguns casos o problema não se manifesta tão claramente e vai se manifestar através de um outro problema que é um pouco mais difícil de diagnosticar, que é a apneia do sono. Então, a família, a criança acaba indo para casa, não tem uma alteração facial tão visível, né? Mas acaba indo para casa e os pais notam que ronca muito, que se mexe muito dormindo, ou que se posiciona de uma maneira estendendo muito a cabeça, etc. Então, estas outras alterações, quando a facies não é tão chamativa ou quando a dificuldade respiratória não é tão grande, estas outras alterações ao longo das semanas podem chamar a atenção da família e trazer a suspeita ao pediatra. E a partir daí a investigação laboratorial, a investigação um pouco mais invasiva é fundamental, né? Quer dizer, o otorrino aí começa a fazer parte da investigação, né? Nós somos chamados fundamentalmente quando se vê uma deformidade, quando vê a alteração facial. Nós somos chamados e desencadeia o processo de investigação um pouco mais abrangente, vamos dizer assim. Cláudia, quais são os critérios que são usados para a avaliação dessas crianças? Qual a segurança desses critérios de avaliação? Qual é a impressão do ponto de vista otorrinolaringológico? Bom, a gente começa a avaliação dessas crianças no exame físico básico otorrinolaringológico, né? Então a gente consegue, muitas vezes, de acordo só com o tipo de barulho, de estridor, de ronco que essa criança faz, a gente já consegue ter uma noção de qual o nível da via aérea que a gente está pensando numa obstrução, né? E aí, dependendo dessa suspeita diagnóstica, a gente parte para exames complementares otorrinolaringológicos, né? Que é basicamente a fibronasolaringoscopia que a gente usa, né, que é a fibro, que a gente chama. Esse é um nome bastante complexo, né? Fibronasolaringoscopia significa, na verdade, um tubinho de fibra óptica que é introduzido pela narina, né? Exatamente, e que vai, então, fazer esse diagnóstico, né? Vai ver todas as patologias obstrutivas de nariz, de cavum,
de faringe e laringe também dessa criança, né? E dependendo da nossa suspeita diagnóstica, a gente pode fazer esse exame, que apesar de parecer muito invasivo, assim, ele é um exame relativamente simples e rápido, né? Não precisa anestesia. Depende da suspeita diagnóstica. Se a nossa suspeita diagnóstica é de alguma patologia alta mesmo, de via aérea, de nariz, de faringe, a gente consegue, com a criança acordada, no colo da mãe ou no leito da neonatologia, fazer esse diagnóstico, fazer esse exame, tá? E muitas vezes a gente leva a criança para uma anestesia geral, para fazer o exame sob anestesia, para a gente excluir que tenha outras patologias abaixo das pregas vocais. Daí a gente consegue, né, a criança anestesiada, a gente consegue ir adiante na via aérea. E também para diagnóstico de patologias que pioram durante o sono, de obstrução que piora durante o sono, como é o caso dos Pierre-Robin, né, as crianças com consequência de Pierre-Robin, que tem glossoptose, a queda da base da língua que se acentua durante o sono. Essas alterações, elas são mais morfológicas ou elas são mais funcionais? As duas coisas. As duas coisas. Tem patologias que são mais funcionais e tem patologias que são uma obstrução fixa e que a gente faria o diagnóstico, independente de ser acordado, ser dormindo. Mas a sensibilidade do exame é alta. Com certeza. É o exame que tem maior sensibilidade e que a gente consegue ver exatamente qual é o ponto de obstrução. Uma vez estabelecido esse diagnóstico, a intervenção deverá ser feita com a maior precocidade possível. É isso, Colares? Existe uma vantagem na intervenção mais precoce? Que tipos de intervenções são feitas? Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, em alguns casos, né, nos casos mais leves, nós precisamos de uma confirmação diagnóstica que muitas vezes vem através da polissonografia, né, que é um exame de um estudo do sono, né, durante uma noite de sono, para ver se essa criança realmente faz apneias, etc. Nos casos mais graves, tem casos que são muito graves que tu dispensa esse estudo. Mas o tratamento precoce ele é fundamental e o tratamento é localizado no ponto onde essa obstrução existe, né? Por exemplo, nas crianças que têm micrognatia, que é a mandíbula pequena, ou que tem atresia do terço médio, né? Atresia da maxila, atresia do piriforme, esse tratamento é feito através de alongamento ósseo, ou seja, tu corrige a deformidade anatômica e a correção dessa deformidade anatômica é o que vai propiciar a função ser restabelecida. Quando tu tem uma anomalia quando tu tem uma atresia de coanas, né, o fechamento das coanas lá atrás, aí necessita uma ressecção dessa área que está fechada, seja ressecção óssea ou até através de laser, às vezes quando é uma ressecção fibrosa, né, de uma área fibrosa. Então o tratamento é direcionado para cada um dos pontos de obstrução. Quando as alterações são na laringe, né, de flacidez da laringe ou do faringe, existe uma cirurgia que é uma supraglotoplastia que é feita pelo otorrino, né, que é uma fixação, uma fixação desses tecidos que estão frouxos para impedir que eles caiam, né, na via aérea. Quando tu faz um alongamento ósseo da mandíbula, por exemplo, né, que é um procedimento que nós realizamos aqui no hospital há 15 anos, somos inovadores no mundo nesse tipo de tratamento, em crianças, em neonatos. O alongamento da mandíbula faz com que a língua que está caída lá para trás, a base da língua que está obstruindo a via aérea, ela venha para frente e desobstrua, né, a passagem de ar. Então, os tratamentos precoces realmente resolvem o problema na grande maioria dos casos, né? Se eventualmente o diagnóstico não é feito de maneira precoce, porque isso pode acontecer, eu acredito que nem todos os casos sejam diagnosticados precocemente, qual é a consequência do retardo diagnóstico ou da não realização da intervenção precoce, Cláudia? Bom, a gente tem dois tipos de sequelas, né, de complicações do não diagnóstico. A gente divide em aguda, né, que é aquela criança que não faz o diagnóstico logo que nasceu ou não tem muitos sintomas e vai para casa e pode ter uma obstrução aguda, né? Então, pode ter uma cianose, pode ter uma apneia e aí os pais vão ter que voltar com a criança agudamente, né, rapidamente para o hospital
e eventualmente essa criança vai ser necessário entubar ela ou até eventualmente uma traqueostomia de urgência, dependendo do tipo de deformidade na via aérea superior. Tá? E principalmente, que é o mais comum, as consequências a longo prazo. Né? Se não for diagnosticado, não for tratado, essa criança pode estar fazendo apneia em casa, pode estar dormindo mal, né? E essas dessaturações que ocorrem secundárias à síndrome da apneia obstrutiva do sono é que trazem as consequências a longo prazo de déficit de crescimento, de aprendizado, dificuldades escolares, que às vezes vão aparecer lá no início da idade escolar mesmo, que é uma criança que começa a apresentar dificuldade, e aí a gente vai ver aonde está o problema, e é uma criança que nunca dormiu bem, né, e desaturou a vida inteira e começa a apresentar as consequências nessa idade. Aumenta muito, né, a responsabilidade do pediatra que precisa fazer esse diagnóstico precocemente. Colares, resultados dessas intervenções? Na esmagadora maioria dos casos não sindrômicos, esses pacientes resolvem o problema. Né? E se resolve o problema também em um grande número, na maioria dos pacientes sindrômicos, com essa intervenção precoce. Tu resolve a questão imediata, né, respiratória, e obviamente vai possibilitar um crescimento facial normal, um desenvolvimento neuropsicomotor normal, tu vai possibilitar uma mamada normal, né? Essas crianças vão poder fazer a sucção de uma forma adequada, que é um outro problema também quando tu não resolve isso precocemente. Né? Nós participamos, o Hospital de Clínicas, né, o grupo nosso aqui no Hospital de Clínicas, que é composto pela cirurgia plástica crâniofacial, pela otorrinolaringologia, pela genética clínica, e pela pneumologia pediátrica, pelo laboratório do sono. Nós participamos no ano passado de uma reunião propondo um consenso mundial para a investigação e tratamento desses pacientes. Deve sair agora nos próximos meses, já está pronto o trabalho deste consenso. O Hospital de Clínicas é um dos 20 hospitais no mundo que faz parte das novas regras, vamos chamar assim, né, do novo consenso de avaliação dessas anomalias congênitas. Bom que nós estamos atentos para essa situação, que pode proporcionar uma condição de vida, uma qualidade de vida precocemente identificada nesse grupo de crianças. Eu queria agradecer muito a presença do Dr. Marcos Vinícius Martins Colares e da doutora Cláudia Schweiger, e dizer que ambos vão estar à disposição pelo período de uma semana para responder perguntas. Em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse programa.